E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo legal? Vamos então para uma das últimas aulas nossas desse ano, que a gente vai englobar bem rapidamente, tá? Não dá para a gente se estender muito, mas é uma aula mais gostosa, mais visual e mais filosófica também, por assim dizer, em determinado momento, sobre manipulação de imagens digitais e a questão da ética. Tanto no jornalismo quanto na publicidade, manipulação de imagens não é algo novidade, não é algo novo, é algo que acontece já há um bom tempo. A questão é que havia um contexto histórico, como a gente vai ver, em algumas ocasiões, e esse contexto histórico, às vezes, fazia com que, contribui de uma maneira geral para a criação de algumas mitologias em torno de pessoas que têm certa proeminência política, ou que tem algum tipo de representação que para nós, naquele momento, ou que a história conduziu daquela forma, simbolizaram algumas ações. Existem outras manipulações que já são hoje nesse multiverso, é um termo aí muito bem utilizado, muito bem atualizado, que a gente está usando aí, dos metadados, da infodemia, dessa epidemia de informações que a gente tem, de uma maneira geral, essas talvez manipulações atinjam algumas pessoas com o propósito, literalmente, de atingir, de provocar alguma reação, mesmo que errada, dentro do público receptor daquelas informações. E também na publicidade, você faz um outro ajuste, mas de vez em quando escapa alguma coisa. Então o que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão. Imagens que aparentemente são inocentes, mas que elas têm uma manipulação digital que pode, de maneira geral, suscitar essa questão. Manipularidade, imagens é algo ético, ou seja, você fazer ajustes na realidade daquelas imagens ou naquilo que as imagens estão querendo trazer para as pessoas, para o público consumidor de notícias, para o público consumidor de produtos, é o caminho correto? Então é aí que a gente vai entrar, tá? Deixa eu já avançar para vocês aqui para mostrar a primeira das fotografias. Essa foto aqui foi divulgada pela Reuters. A Reuters teria divulgado essa informação como sendo verídica, né? No momento em que o tubarão alcança um piloto mariner norte-americano. É muito editada, essa imagem é bem editada. Existe sim uma imagem do tubarão fazendo um salto, mas não perfeitinho dessa forma. Você percebe, inclusive, existe um blur embaixo da parte, da barriga do tubarão, né? Porque é um efeito causado para você ter essa água que está jorrando aí, né? A foto do Mariner é correta, mas o computador vai e coloca o tubarão naquele momento, né? Então é algo que chama a atenção, e a Reuters divulgou isso por e-mail já nos anos, primeira década de 2000, né? Então é de se espantar, mas quem tem um olho já preciso saca que isso é mentira. Assim como essa aqui, que ficou super famosa, inclusive esse cara, é o Tourist Guy, né? O Tourist Guy ficou muito famoso por conta do absurdo da situação, né? Foi um dos primeiros memes da humanidade. Ele teria tirado essa foto, que essa foto ele foi tirada no World Trade Center, ok, isso aí não está se discutindo. A questão é a colocação desse avião da American Airlines aí, totalmente equivocada. A gente tem um problema de luz, vocês reparem no rosto dele, que o rosto dele está metade coberto pela sombra, e o avião não tem sombra. O avião está totalmente iluminado, ou seja, é uma iluminação que inclusive cai em cima aqui do que seria da cabine do avião. Quer dizer, se houvesse algum tipo de sombra, a asa estaria sombreada, metade do avião estaria escuro, tal. E aí o Tourist Guy acabou virando que uma brincadeira. Recortaram esse cara e colocaram ele em várias situações. Tem várias situações engraçadíssimas. Tem uma torada de Madrid que tá vindo um touro para cima da fotografia e esse cara tá parado, erupção vulcânica e tá vindo aí uma bomba piroclástica de fogo na cabeça dele, tá parado. Quer dizer, acabaram tirando um sarro desse rapaz por conta disso. A foto dele no topo do World Trade Center é real. Mas essa montagem com o avião, claro que não é. E aí é obviamente que surgiram, olha, essa foto registrada instantes depois. Nunca, isso é uma baita da mentira. Já esta aqui cai naquilo que eu falei para vocês de quando eu tenho uma manipulação histórica. A foto do Joe Rosenthal, clássica, inclusive, uma foto que demonstra aí um esforço de guerra e tal, mas só uma foto produzida. Há uma história, inclusive, recomendo que vocês assistam dois filmes, né? Cartas de Iwo Jima e me fugiu agora o nome do segundo filme, acho que é A Força da Honra, alguma coisa Em Busca da Honra, alguma coisa. Eu consigo buscar para vocês a informação, mas eu não vou lembrar agora realmente.
que foram dirigidos pelo Clint Eastwood, que contam a história desta fotografia, né, desse ato. Foi realmente durante a tomada de Iwo Jima, mas é uma foto que aconteceu depois dos combates. Os combatentes estão ali, essas pessoas estão fazendo a bandeira ser erguida, era um mastro que ficava em cima, mas dá a impressão que elas estão no meio de um tiroteio, que elas estão no meio da guerra erguendo a bandeira. Não foi nada disso, era um mastro muito pesado, ventava para dedéu, e aí automaticamente a foto do Joe Rosenthal ele se posiciona e bate a foto. Quando o governo vê isso aí, já estamos caminhando para o final da guerra, precisava dos últimos esforços dos americanos na Guerra do Pacífico, a foto foi mais ou menos endeusada e criando os heróis aí, que causou vários problemas para os sobreviventes, porque instantes depois houve uma explosão de uma granada, de uma mina, alguma coisa assim, e soldados que estavam participando dessa operação faleceram. É uma foto que foi montada, uma foto que foi produzida, mas ela foi colocada na mídia naquele momento como se os americanos estivessem no meio do fogo cruzado, do combate, erguendo a foto e colocando a sua foto no ponto mais alto, né? Já outra manipulação que pode acontecer também recente é você enfeiar mais a foto, causar um problema maior, deixar a foto mais problematizada do que ela já é. Isso aqui, por exemplo, quando foi o conflito Israel-Líbano em 2006, onde você tem um aumento de fumaça proposital, você tem a fumaça saindo de determinados prédios, prédios que são recolocados em uma determinada posição. Vocês podem olhar aí, ó, do ponto de vista onde está o prédio, quando a gente vê na foto, a foto da direita, ela vai indicar uma coisa, da esquerda é a foto real. Na foto real, a gente não vê o prédio em si, você vê um incêndio que está atrás do prédio. E aí agora na foto da direita a gente vê o prédio sendo incendiado, né? O prédio pegando fogo. Depois você tem uma replicação, né? Como se fosse um carimbo, aquele carimbo que você coloca no Photoshop que vai replicar para aumentar a fumaça, intensificar a cor da fumaça. É algo que é utilizado para fazer montagens. Historicamente também a gente tem a edição que vai fazer com que haja uma retirada de personagens. E é tudo muito artesanal. Essas fotos aqui, tanto do Stalin quanto do Trotsky, são clássicas. Você tinha a originalidade deles aparecendo com pessoas ao lado, mas por alguma razão são inimigos políticos que se manifestaram contra, que se rebelaram. Esses são extirpados da fotografia. E era muito incipiente essa técnica, né? Era muito complexa. Você remontar a foto, você fazer o corte exato e fazer uma montagem paralela para que aquilo seja editado de tal forma que não haja ou que seja pintada essa pessoa ou retirada essa pessoa. No caso daqui de baixo, da última do Trotsky, você percebe que é um militar. E aí existe a anulação, inclusive, de uma pessoa inteira e de uma outra pessoa que está na lateral dele, né? Por quê? De uma maneira geral, não tinha como ficar só metade da pessoa ali. Eles tinham que fazer uma pintura total. Então você cria um blur para tirar todos aqueles elementos da fotografia e preencher o resto com caneta nanquim para tentar criar uma imagem falseada da realidade. Essa do Sarkozy também, Nicolas Sarkozy, que foi ex-presidente da França, ex-presidente da França, você tem uma edição, dá uma olhadinha aqui no pneuzinho na cintura dele. A foto original é a foto da esquerda. A gente vê que ele está gordinho, sentado, é uma pessoa, né, um senhor. E aí no lado, ele era presidente, não poderia aparecer gordinho, então você tem um emagrecimento digital nele aí, proposital. Essa aqui é descarada, né? A Bolívia usa uma foto de um soldado brasileiro, do montanhismo brasileiro, que tem na sua farda uma bandeira, você tem a fotografia que foi divulgada, ela colorizada, e aí colocada até uma bandeirinha do Bolívia, quer dizer, parece que foi feito até no paintbrush, né? Bem artesanal, é uma coisa que, de uma maneira geral, causa um espanto quando a gente vê uma imagem dessa sendo utilizada, mas acabou sendo passada. Essa aqui, inclusive, das revistas nuas, as revistas de mulheres nuas, que agora já não existem mais, mas na época que existiam, tinham muito Photoshop. Essa aqui é um absurdo. A personagem foi tão trabalhada no Photoshop que esqueceram de recolocar o umbigo da moça, né? Já essa outra aqui é um exemplo de como que o Photoshop também atua, como que a edição das fotografias faz com que a gente tenha uma imagem diferenciada, né? Você tem aí uma foto, também foi publicada por uma revista masculina em 2009, mostrando a modelos, sempre inclusive mostrando elas de costas,
para, de uma maneira geral, explorar o corpo das mulheres, né? Então a gente vê aqui uma espécie de realçamento, né? Essas foram as fotos divulgadas, mas as fotos originais são essas. Ou seja, é algo que chama muita atenção, né? Quando a edição trabalha para criar situações. Este é o trabalho editado, esse é o trabalho original, para vocês verem como que a diferença existe, né? A capa da Vista Veja também, de 2009, tem um problema de eixo aqui, né? A edição quis colocar modelo numa posição que é praticamente impossível. As pernas estão fora do eixo da coluna da pessoa. Houve sim uma edição, porque queriam fazer um efeito de que ela estava com a saia, que era composta de um vegetal, fazendo um movimento de vento. Mas acontece que deslocaram muito esta moça e ela acaba ficando totalmente fora do eixo normal de uma pessoa, né? Já essa outra aqui já é com intuitos políticos. Nas eleições, inclusive de 2004 do Bush, isso aqui foi muito utilizado. Eles recortavam o presidente, o candidato, como ele participava de muitos eventos ao mesmo tempo, e tinha que estar em vários lugares, a assessoria de imprensa informava que ele estava em determinados pontos do país, mas ninguém parava realmente para conferir. Então você tinha uma alteração, coloca-se um recorte, trabalha-se a imagem na coloração e você coloca ele participando de eventos públicos. Os americanos já são muito colados com isso, mas também, principalmente, são mal intencionados, como essa campanha que foi uma fake news. Foi uma mentira que foi feita uma campanha anti-John Kerry, na reeleição, inclusive, do Bush, em que colocam o John Kerry ao lado da atriz Jane Fonda, na época em que ela era uma ativista contra a Guerra do Vietnã. Mas dizendo que o John Kerry estava, inclusive, contribuindo para esse discurso, participando de manifestações em faculdades, sendo que, na verdade, não foi nada disso. Ele nunca participou de nada disso, mas há um trabalho de procurar as imagens e editar essas imagens e colocar elas em confronto para dizer. Então você tem uma foto do John Kerry na faculdade e a Jane Fonda realmente fazendo uma manifestação, mas nada a ver, os dois estão em locais diferentes, mas há um trabalho para criar uma narrativa, que essa narrativa comprometa a imagem do candidato. Essa da faculdade de Wisconsin também é incrivelmente polêmica, né? A capa da revista, uma revista que é uma revista universitária, mas com um viés muito presente lá dessa questão do racismo, para dizer que a universidade atendia a diversidade, inclui na fotografia original um negro, sendo que na verdade ele não estava originalmente ali, mas para dizer que a faculdade, que a revista, né, da faculdade dizia, falava sobre a diversidade cultural, colocava esse negro no canto ali, como se ele fizesse parte da fotografia, sendo que ele não fazia, né? A Kate Curry, que foi uma jornalista que tinha acabado de sair de uma gravidez, ela estava inchada, estava se recuperando ainda, mas ela foi anunciada para entrar no lugar do Dan Hatter, ela foi emagrecida digitalmente para ela aparecer, ter uma aparência melhor nas chamadas do programa, que ela iria assumir, né, dentro do CBS Evening News. Né? De uma maneira geral, essas técnicas são utilizadas, as mulheres sofrem muito com isso, porque ainda há essa hegemonia da presença da imagem da mulher, né? O que, na verdade, não desmerece absolutamente nada. Ela até ficaria melhor se ela tivesse, mais natural. Mas emagreceram ela para ela aparecer na propaganda do programa. A propaganda vai entrando, por exemplo, aqui na nossa aula, justamente quando eu disse para vocês. Uma campanha, uma corrida do Grand Prix de Oslo, é só vocês contarem aí quantas pernas esse cavalo vai ter. Esse cavalo realmente vai correr mais que os outros. Porque com aparentemente 6 pernas, ele vai correr um pouco mais que os outros. É só vocês contarem. Quer dizer, houve uma sobreposição de imagens. Alguém errou. Como também erra aqui nas revistas, nessas revistas sobre fisiculturismo, né? Essa mão aí mal colocada do atleta. São duas imagens, mas a edição, na hora daquele fechamento da revista, cometeu essa gafe, esse erro brutal, né? Já na questão histórica, se a gente pode falar, acho que a maior fotomontagem de toda a história foi a Nessie, que é o monstro do Lago Ness. Aqui eu coloquei mais ou menos a história para vocês entenderem o que aconteceu, que lá em 1923 houve uma pessoa que se identificou como sendo médico, que teria fotografado este momento, né, num entardecer, o que seria um animal pré-histórico dentro do Lago Ness. Bom, na verdade, isso foi uma grande de uma mentira, né?
Várias pessoas também, até hoje, inclusive, existem documentários, programas de televisão que vão tentar descobrir onde é que a história do verdadeiro monstro do Lago Ness. Nada. Em 2007, minto, 94, né? Marmaduke Wetherell confessou ter falsificado a fotografia enquanto era repórter freelancer do Daily Mail, em busca de um furo jornalístico. Wetherell afirmou também que decidiu usar o nome Dr. Wilson, né, como autor para conferir mais credibilidade à trapaça. Ele criou uma estrutura de madeira, fez uma escultura, colocou aquilo na água, aquilo ficou se agitando, ele bateu a fotografia. Numa época em que você não tinha Photoshop, obviamente que não, né? Mas a foto causa uma estranheza quando ela olha, quando a gente tem a primeira impressão. A discussão é um pouco mais profunda quando a gente vai pelo viés, como eu disse para vocês, ideológico, né? Quando você tem, por exemplo, aqui essas fotos de baixo que foram circuladas aí depois de um ataque dentro de um ataque do partido Hezbollah, quando eu coloco objetos dentro da fotografia e faço a foto e vendo aquilo. As imagens mostram aqui que um libanês, dentro de uma produção fotográfica, coloca esses bonecos e depois uma outra pessoa fotografa esses bonecos como se fossem as ruínas de uma destruição, indicando que havia uma criança que brincava ali e essa criança acabou sendo vitimada por conta das explosões. O que é muito difícil de acreditar que isso aconteça realmente em países de origem árabe, ou que haja realmente uma influência desses brinquedos que puramente são norte-americanos, dentro de um país que vive em conflito, inclusive, com soldados norte-americanos. Então, a força da imagem é muito mais poderosa do que a própria imagem, né? A montagem está ali presente para indicar a ausência de alguma coisa me causa a estranheza de aquilo, né? Agora, existem imagens que não são manipuladas, são reais, mas que também passam uma mensagem para que a gente preste atenção. Como essa foto do Kevin Carter, que inclusive originou uma espécie de cinebiografia deste fotógrafo, que infelizmente cometeu suicídio anos depois dessa fotografia, que foi tirada na África subsaariana, no momento em que ele estava procurando uma situação, ele fotografa uma criança quase em posição fetal e um urubu ao lado. Essa imagem não é que ela foi montada, o ângulo em que ele tira a fotografia dá a impressão que a criança está quase morrendo e o urubu está à espera daquela morte. Foi uma imagem que, de uma maneira geral, ajudou inclusive a aumentar os esforços de países desenvolvidos e abrir a atenção de países desenvolvidos para uma realidade que estava acontecendo nos anos 90 nos países africanos, que viviam uma constante guerra civil, de tribais, inclusive guerras tribais internas ali. O Kevin Carter faz essa foto, ele tem uma história de vida também muito conturbada, esteve na África do Sul. Existe um filme maravilhoso que conta a história dele, The Bang Bang Club, o Clube do Bang Bang, né? Eu não estou lembrando agora da tradução, acho que Fotógrafos de Guerra. Isso, Fotógrafos de Guerra. Repórteres de guerra ou fotógrafos de guerra. Acho importantíssimo vocês pesquisarem também, que eu acho que é uma história muito real e é um dos poucos filmes que vai trabalhar com a questão do fotojornalismo. Então, ele tira as fotografias, essa fotografia, mas ele tem toda uma história por trás daquele momento que ele estava vivendo e aí acaba sendo premiado, inclusive, com essa foto que escandaliza uma situação que chamou a atenção global. Mas ele acaba, infelizmente, cometendo suicídio porque ele não aguenta a barra. Ele sabe que a imagem não é aquela e ele não se sente digno de fazer parte, de receber aquela honraria, porque ele estaria fazendo uma foto que não era verdade. É uma coisa que ainda a gente tem que discutir bastante. Porque aí levanta, suscita as questões, né? Você, se estivesse nessa situação, salvaria a criança? Ou espantaria o urubu? As versões são contraditórias, né? Porque as crianças, no fim das contas, você vai saber depois, o filme até retrata essa criança estava fazendo uma oração. Ela não estava em dificuldade, ela estava agachada fazendo uma oração. E o urubu estava coincidentemente por ali, e aí o ângulo em que ele pega a situação causa essa estranheza para a gente. Outra situação que aconteceu em 2007, essa foi aqui no Brasil. O fotógrafo do Agência Estado fotografa uma situação, era uma invasão, na verdade, não era uma invasão, era uma área que estava sendo invadida por pessoas desabrigadas e que haviam tido uma chuva naquele momento, naquele local ali. Ele chega para fazer uma fotografia do assentamento, das pessoas que estavam invadindo aquela construção,
quando ele se vê com uma criança morrendo, se afogando e a mãe desesperadamente corre. Nem mãe e nem filho sabiam nadar. E aí ele acompanha toda a história, ele vê na sequência das fotos, como a gente está mostrando aqui, como eu estou indicando para vocês, ele vai fotografando e aí cria-se a discussão depois. Né? Ele não deveria ter deixado de fotografar para salvar essa mãe? Ele alega depois que haviam pessoas ali que estavam dispostas a salvar e que a posição dele era de registrar o fato. Mas há uma questão ética. O que você faria naquele local? Você registraria a imagem ou você deixaria a câmera de lado para salvar uma pessoa? E é este ponto da ética que a gente tem que se refletir. Cada um de vocês vai criar uma opinião, vai ter uma visada sobre isso. Não há uma resposta fácil. É claro que se você conseguir denunciar aquilo, aquela situação, e também ter a responsabilidade de salvar as pessoas, seria o correto, mas nem sempre isso acontece. E aqui eu coloquei mais uma curiosidade para vocês, né? Que dá a impressão de tubarão em onda assusta surfista. Na verdade, não é um tubarão, é um golfinho. Como a gente olha a situação. Na perspectiva que nós estamos vendo, dá a impressão que ele está na onda. Realmente, ele está. Mas ele acaba rolando, né? Ele não atingiu ali o surfista. Essa é uma foto curiosa que eu coloquei para vocês entenderem como que a gente às vezes é bombardeado de imagens. E essas imagens nos atingem também, causam um espanto, mas que na verdade não indicam para nós aquilo que é. Eu coloquei a palavra tubarão, mas é um golfinho que está ali. Então, para a gente encerrar e eu, de uma maneira geral, abrir e fazer com que vocês processem essa informação, eu acho importante vocês pensarem bem, refletirem bem sobre todas as imagens que nós estamos enxergando, todas as imagens que a gente está recebendo na imprensa todas as semanas, todos os dias. Dá para acreditar em tudo? Principalmente numa época em que a gente vive essa infodemia, uma epidemia de informações, é algo a se questionar, não é? Então espero que vocês estejam gostando. Agora a gente vai caminhar para o final, que são as análises de filme, e eu deixo essa discussão aí, essa sementinha na cabeça de vocês. O que você faria se estivesse numa situação em que você tem que ir ou fotografar ou salvar alguém? O que você faria, hein? Interessante, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos aí bem, cuidem-se e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço.